era aquela fórmula de física mesmo? Regra de crase. Quais são? É tanta coisa para estudar? Como é que eu vou lembrar de tudo isso? Quando a gente está estudando para uma prova, seja uma avaliação da escola, Enem, vestibular ou até um concurso, muitas vezes a gente se depara com um conteúdo bem grande, o que pode ser bastante desafiador. Mas calma, sem desespero. A gente pode usar o nosso cérebro ao nosso favor. A psicologia traz contribuições sobre a memória que pode nos ajudar na hora dos estudos. Um dos principais erros que a gente comete é a gente deixar tudo para a última hora. E aí a gente vai lá, vira uma noite estudando e faz a prova no dia seguinte. Beleza, pode até ser que a gente vá bem na prova, consiga fazer. Mas chega no dia seguinte, o que acontece? O conteúdo, pum, desaparece. E isso acontece por dois motivos: tempo e descanso. Isso mesmo. O nosso cérebro, ele precisa de tempo e descanso para fixar as memórias do que a gente aprende. Então, nossa primeira dica é: estude repetidamente e ao longo do tempo. As nossas memórias, elas são fracas e elas precisam ser repetidas para elas se fortalecerem em nosso cérebro. Então, quando você aprende uma coisa nova, faça o possível para que você possa rever essa coisa no mesmo dia. E a repetição, aliada à reflexão crítica do conteúdo, é ainda mais eficiente. Que tal a gente colocar em prática agora mesmo? Você aprendeu alguma coisa nova hoje? Pode ser uma palavra. Por exemplo, você sabe o que é reiteração? Reiterar é o sinônimo de repetir. Agora vamos lá, pensa por um momentinho nessa palavra. Ela faz sentido para você? Tenta encaixar ela numa frase. A reiteração ajuda na memorização. Então agora tá um pouquinho mais fácil, né, de você lembrar do qual que é o sentido para ela. Mas não adianta só parar por aqui. É importante que você revisite esse conteúdo e volte para ele para que ele fixe na sua memorização, beleza? Além da repetição, para que o aprendizado seja mais eficiente, é importante que você tente dar um sentido para ele. Nossa dica número 2 é: torne o material mais significativo. Essa é uma das estratégias mais eficientes para memorização, que é quando a gente consegue explicar o conteúdo com as nossas próprias palavras, em vez de só ficar tentando reproduzir o que está no livro ou o que o professor falou, sabe? Então, sempre que você estiver aprendendo algum conteúdo, tenta reescrever as anotações com as suas próprias palavras. Sabe quando o professor dita alguma coisa na sala de aula, que a gente sabe que é importante, que vai cair na prova? Aí a gente tenta só anotar exatamente o que o professor falou. Ou então, quando a gente está lendo um texto, a gente não está entendendo muito bem, mas a gente sabe que a gente tem que decorar aquele conteúdo. O problema com a famosa decoreba é que muitas vezes a gente não entende o sentido daquilo. Então a gente acaba reproduzindo um conteúdo sem entender muito bem, o que acaba sendo ineficaz para nossa memorização. Tenta aplicar esses conceitos associando a coisas que acontecem na sua vida, no seu dia a dia. Por exemplo, algum conceito que você aprendeu na escola, de repente te faz lembrar algum filme, algum livro, alguma série. Tenta fazer essas relações. Se você parar para reparar, tem muita coisa que acontece que a gente consegue relacionar com conteúdos aprendidos na sala de aula. Mas, caso você tenha aprendido alguma coisa e ainda tenha ficado com dúvida, não deixa de perguntar. Agora vamos para a nossa terceira dica: ativar as pistas de recuperação. Sim, esquisito, mas vou explicar o que é. Sabe, tipo um detetive, quando ele vai investigar alguma coisa e que ele usa aquelas pistas para tentar solucionar o caso? A gente consegue fazer uma coisa meio parecida no nosso cérebro. Ou seja, a gente consegue usar alguns estímulos para nos ajudar a lembrar com mais facilidade de alguns conteúdos. Pode ser um perfume que te lembra de uma pessoa ou de uma situação específica, ou até um cheirinho de bolo que faz lembrar da casa da nossa avó, sabe? Pode ser que você não se lembre exatamente de todo mundo que estava na sua sala há 10 anos atrás. Mas se alguém chegar com uma foto e te mostrar, você vai lembrar daquela galera, né? Tanto o cheiro quanto a foto são pistas de recuperação, que nos auxiliam a resgatar uma lembrança que não está tão acessível no momento. Você pode fazer uso dessas pistas quando você está estudando e tentar criar mentalmente aquela situação e o humor onde o aprendizado aconteceu. As pistas, elas podem ser olfativas, auditivas, visuais. Então, por exemplo, você pode ler um texto e lembrar que você grifou aquele conceito com um marca-texto verde. Ou então, quando você estava aprendendo aquela fórmula de física, você lembra que você estava usando aquela calça mega confortável que você adora. Use essas pistas ao seu favor.